e quem você se torna ao confiar no fluxo da vida. Existe um espaço sagrado. Esse espaço é o campo onde o self pode finalmente florescer, e ao florescer, ele reorganiza tudo. A relação com o tempo se transforma. As escolhas deixam de ser impulsos do medo e se tornam expressões da verdade interior. As relações se tornam mais livres, menos dependentes. A criação flui com mais leveza porque não carrega mais o peso de provar nada. Jung dizia que quando a energia psíquica deixa de ser consumida nas defesas do ego, ela se torna disponível para a criação. Essa criação pode ser artística, mas também pode ser existencial. Criar, nesse sentido, é reorganizar a própria vida, transformar o cotidiano em expressão do que pulsa por dentro. É optar por uma rotina mais simples, relações mais honestas, um trabalho alinhado com o que você realmente sente. É fazer da vida um reflexo da alma, não da persona. E isso só é possível quando o ego deixa de comandar. Ele não desaparece, mas se reposiciona. Passa a servir, não a dominar. O processo de desapego, portanto, é inseparável da jornada de individualização. Desapegar não é apenas abrir mão do outro, mas também liberar aquilo que já não faz parte da sua verdade. É permitir que os ciclos se encerrem, que planos desfeitos descansem, que versões antigas de si mesmo possam morrer com dignidade. Essa morte simbólica, por mais desconfortável que seja, é o solo fértil onde o novo nasce. Jung via nos colapsos psíquicos não um erro, mas um chamado. Quando tudo parece ruir, é porque algo mais profundo quer se manifestar. E o ego, por mais que resista, precisa compreender. Não se trata de perder o controle por fraqueza, mas de devolver à vida o direito de surpreender. A cura, como Jung dizia, não acontece quando tentamos corrigir o que sentimos, mas quando paramos de lutar contra o que é. A aceitação é a porta da transformação, não uma aceitação passiva, mas lúcida. É o olhar que, em vez de negar, abraça, que, em vez de fugir, sustenta. E é nesse olhar que o self começa a guiar. Portanto, a grande pergunta nunca foi sobre como controlar melhor a vida, mas sobre o que estamos dispostos a soltar. Que imagem ainda te prende? Que história você continua carregando como se fosse sua, mesmo quando já não é? Quando o que não pertence mais precisa morrer, algo mais verdadeiro pode nascer. Soltar é arriscado, sim, mas permanecer preso a algo que já terminou pode ser ainda mais. Não viemos ao mundo para representar papéis sufocantes. Viemos para viver, integrar, florescer. E isso exige coragem. Coragem de abandonar a persona e retornar ao self. Coragem de ser inteiro, mesmo quando o mundo insista em que sejamos metades adaptadas. No silêncio que surge após a entrega, algo finalmente repousa. Algo se alinha. A vida não precisa mais ser empurrada. Ela flui como um rio, não em linha reta, mas com curvas, pausas e profundidade. É nessa fluidez guiada pelo self, e não mais pelo ego, que a verdadeira transformação acontece. Não como ruptura dramática, mas como presença, como respiração nova. Há uma fase da jornada interior em que tudo que antes fazia sentido começa a perder o brilho. A rotina que sustentava, as crenças que guiavam, os sonhos que inflamavam de repente parecem desbotar. Não por desilusão, mas por maturação. Jung compreendia esse momento como uma espécie de crepúsculo psíquico. Não um fim, mas o começo de um novo ciclo que ainda não tem nome. Nesse espaço de transição, o ego se inquieta. Quer restaurar a ordem anterior, retornar ao conhecido, mas algo mais profundo pede passagem. Algo que só se revela quando você para de tentar entender,
e começa a sentir. É nesse limiar que o desapego assume nova função. Torna-se rito de passagem entre versões. Soltar não é apenas abandonar algo ou alguém, mas desfazer-se de um modo de ser que já não conversa com a alma. Esse desapego é sutil, interno e, por isso, desafiador. Ele exige abandonar não só vínculos externos, mas também fidelidades invisíveis, ideias fixas sobre quem você precisa ser, lealdades inconscientes a histórias familiares, papéis herdados que nunca escolheu. Jung via essas amarras como complexos, núcleos que atuam como pequenos egos com vontade própria, moldando comportamentos e sabotando escolhas. Desapegar nesse nível é desfazer alianças com esses complexos sem perceber. É notar que a insistência nem sempre vem de amor, mas de repetição inconsciente. A busca por aprovação não é desejo, mas um eco infantil de um amor que não foi plenamente recebido. E a dificuldade em soltar não é resistência ao outro, mas dor que emerge quando a distração de si mesmo desaparece. Ao entrar em contato com esses núcleos internos, algo profundo começa a reorganizar. É como se a psique, antes dividida entre múltiplas vozes, começasse a buscar uma melodia comum. O self silenciosamente chama tudo de volta para casa. E esse chamado, embora silencioso, é impossível de ignorar. Ele se manifesta na inquietude, na exaustão, no desconforto que nenhum projeto novo resolve. É a alma pedindo para viver em outro tom. Jung também falava da importância dos símbolos nesse processo, porque quando o racional falha, e ele sempre falha diante da alma, os símbolos se tornam pontes. Eles não explicam, eles tocam. Um sonho que se repete, uma imagem que comove, uma sincronicidade que atravessa, sinais do inconsciente tentando dialogar com a parte desperta da consciência. O desapego verdadeiro começa quando deixamos de interpretar a vida como um problema a ser resolvido e passamos a vivê-la como mistério a ser decifrado. As certezas perdem espaço para a escuta. Você já não precisa saber onde tudo vai dar, porque surge uma confiança oriunda do próprio processo. Jung chamava isso de orientação interna, uma bússola que não aponta para fora, mas para o que ressoa. E o que ressoa raramente é o que parece seguro, raramente é o que o ego escolheria. Nesse estágio, entende-se que o desapego não é passividade, mas ação refinada. Não é omissão, mas movimento da alma. Você começa a agir não por urgência, mas por coerência. Começa a escolher não o que brilha mais, mas o que sustenta a sua presença sem esforço. Isso transforma tudo, desde o modo como trabalha até como ama. As relações deixam de ser lugares de carência e se tornam espaços de troca. O tempo deixa de ser pressão e vira território. A rotina perde o rótulo de prisão e se revela ritual. Mas para isso é preciso morrer para o personagem, aquela versão de si mesmo que parecia saber tudo, que mantinha tudo sob controle. Jung alertava, muitos adoecem não pela falta de sentido, mas pelo excesso de identificação com papéis ultrapassados. O verdadeiro sofrimento muitas vezes vem não do que nos falta, mas do que já não cabe, que insistimos em sustentar como um sapato apertado sem perceber que fere. Quando esse personagem finalmente cai, não por escolha, mas por esgotamento, a alma suspira. Não há mais roteiro, só escuta. Não há mais pressa, só presença. A partir daí, a vida começa a acontecer com outra qualidade. As decisões não vêm do medo, mas de um saber interno. Aquilo que antes exigia esforço, agora acontece naturalmente. Essa fluidez, Jung diria, não é privilégio de poucos, mas destino de todos que aceitam caminhar, embora exija coragem. Coragem de soltar até aquilo que parecia definir você.
de olhar para dentro e encontrar territórios ainda não habitados. Reconhecer que o controle que você acreditava ter era apenas uma camada fina sobre um mistério muito mais vasto. É nesse mistério, não na certeza, que a vida floresce. Desapegar, no fim, não é sobre perda, mas sobre liberação. É um chamado para que a alma respire inteira, e só respira inteira quem se permite sair da prisão das velhas certezas. Você não veio até aqui para ser coerente com o que já passou, veio para ser fiel ao que ainda pulsa, fiel ao que ainda vibra, porque há algo em você que ainda não foi dito, não foi vivido, não foi nomeado. Algo que escapa às definições, mas insiste em se manifestar. Às vezes vem como desconforto, às vezes como desejo sem forma, outras vezes como silêncio que pede escuta. Esse algo é a vida não vivida, o potencial esquecido, o talento abafado, o amor adormecido, a vocação sufocada pelo barulho da obrigação. Jung dizia que cada ser humano carrega dentro de si aquilo que ainda não se tornou consciente, e que esse material não vivido, essa potência não integrada, tende a se manifestar como destino, como se a própria vida conspirasse para que você se encontrasse com o que havia rejeitado em si mesmo. O desapego, nesse ponto, ganha uma camada nova. Não é apenas largar o que pesa, mas dar lugar ao que ainda não nasceu. O novo só floresce no espaço, não na agenda cheia, não na mente sobrecarregada, não na rotina engessada pela necessidade de controle. Ele precisa de silêncio, de pausa, do solo fértil da incerteza. Por isso, tantas coisas se transformam quando finalmente abrimos mão. Não é o ato de soltar que cria o milagre, mas o que ele permite que aconteça depois. Um recomeço orgânico, que brota do centro, não da exigência. Recomeçar assusta, porque implica admitir que algo terminou. O ego teme o fim. Teme se desfazer por perder o controle da narrativa. Ainda assim, é justamente na travessia do fim que o self pode florescer. Jung falava da necessidade simbólica da morte e do renascimento. Toda transformação profunda passa por esse ciclo, e todo ciclo começa no escuro. O escuro da alma não é castigo, é convite, é retorno ao útero da psique, onde algo precisa ser desfeito para que outra coisa tome forma. A lagarta que evita o casulo jamais se tornará borboleta. Assim também é com o ser humano. Aquele que resiste ao vazio prolonga sua dor. Aquele que o atravessa com consciência encontra a liberdade. Mas essa liberdade não tem a forma que o ego espera, não vem com fogos de artifício, não é euforia. É quietude, uma espécie de paz que não depende de nada externo. É estar consigo mesmo, sem pressa, sem cobrança, sem medo de não saber. É pertencer a si mesmo, mesmo quando o mundo lá fora exige performance. Esse estado de presença plena é um dos frutos mais preciosos da individualização. Não é um lugar onde se chega, é um modo de estar, de sentir o mundo de dentro para fora. O tempo muda, as relações mudam, a escuta muda, você deixa de reagir e começa a responder, deixa de repetir e começa a criar. Nesse criar, nasce a obra mais importante da vida. Você mesmo, não como personagem, mas como essência, como alguém que atravessou a dor, que experimentou o desapego, que morreu simbolicamente para versões antigas e, ao renascer, trouxe consigo uma nova inteireza. Jung sempre apontou para isso, a integração. Tornar-se inteiro. Tornar-se alguém que carrega dentro de si as próprias sombras, sem se confundir com elas, que não se define pelas feridas, mas que também não as nega, que compreende que o verdadeiro poder não está em controlar a vida, mas sim em se alinhar a ela. Esse alinhamento é sutil. Não se aprende em livros, não se copia de ninguém. Surge quando você para de fingir, quando solta a necessidade de parecer, de ter todas as respostas, de ser invulnerável. É justamente no encontro com a vulnerabilidade que mora a chave da cura. E a cura, como Jung lembrava, não é estar sempre bem, é estar inteiro, mesmo quando tudo dentro de você está em movimento. Não é evitar o caos, é aprender a dançar com ele. É confiar que mesmo quando tudo parece desmoronar, há uma ordem maior se formando por baixo. Essa confiança não vem da razão, mas da experiência.
E a experiência só se acessa vivendo, permitindo-se, caindo e levantando, amando e perdendo, soltando e reconstruindo. A alma não quer perfeição, quer verdade, presença, espaço. Quando você dá espaço, ela se revela aos poucos, sem pressa. Primeiro nos sonhos, depois nos sinais, depois nas escolhas, até que você percebe que já não precisa mais segurar tanto, que já não precisa mais fingir, que já pode viver com mais leveza, porque entendeu que não se trata de controlar o fluxo, mas de mergulhar nele. É nesse mergulho profundo, sincero, inevitável, que a transformação se completa. Ela não tem pressa, não se curva a datas que o ego estipula, nem aos prazos da sociedade. A transformação acontece no tempo da alma, que, diferente da mente, não trabalha com eficiência, mas com profundidade. Muitos confundem esse processo com estagnação, quando, na verdade, o que parece pausa é gestação. Algo está sendo gestado em você quando tudo desacelera, quando as respostas não chegam, quando o entusiasmo se dissipa. Até os antigos sonhos perdem o brilho. Jung via essas fases como momentos cruciais da jornada da consciência, não como desvios, mas como trechos sagrados. O vazio, dizia ele, não é ausência, é incubação. É a alma recolhendo-se para reorganizar-se de dentro para fora. O ego odeia esses intervalos. Quer manter o movimento a qualquer custo, produzir, resolver, decidir, seguir. E nessa pressa, ignora os sinais mais importantes, os sonhos que se repetem, as emoções que surgem sem explicação racional, a sensação de que, por mais que tudo pareça certo, algo essencial ainda falta. Essa falta não se preenche com mais metas, só se apazigua quando se ouve o que está por trás do silêncio. Jung acreditava que o inconsciente é parceiro ativo na construção do destino, não inimigo a ser domado. Um orientador simbólico, que oferece sentidos, não certezas. E os sentidos se revelam à medida que você solta a compulsão por controlar. Soltar não é apenas desapegar de pessoas ou situações, é abrir mão da compulsão por explicações. É permitir que a vida tenha suas zonas de mistério. É aceitar que nem tudo precisa fazer sentido imediato para ter valor. Às vezes o sentido só se revela depois de muitos passos, quando você olha para trás e percebe que tudo que parecia ruído era música que você ainda não sabia escutar. É nesse espaço simbólico que o self começa a se manifestar com mais nitidez, não como ideia, mas como presença. Você sente algo dentro de si mesmo, mesmo quando a mente não sabe, mesmo quando as circunstâncias parecem instáveis. É como se uma nova bússola surgisse no peito apontando para o que ressoa. Jung chamava essa capacidade de seguir o que ressoa de função transcendente, ponto de equilíbrio entre consciente e inconsciente, entre o que você deseja e o que sua alma precisa. É esse ponto que guia os grandes saltos da vida e também os grandes silêncios, porque há momentos em que não se trata de avançar, mas de sustentar. O não saber desapegar nesse estágio é renunciar à pressa de se encontrar. É aceitar que você não precisa ter identidade definida para estar em paz, que pode ser um fluxo, um processo, uma travessia. E tudo o que precisa fazer agora é estar presente para o que vive dentro de você, mesmo que ainda não tenha nome. A dignidade em não saber, a beleza em não ter certeza, a força em não se apressar. A sociedade pode não compreender isso, chamando de inércia o que é recolhimento, chamando de indecisão o que é respeito ao tempo interno. Mas quem caminha com Jung aprende a ouvir outra voz, a que vem de dentro, que não grita, mas guia, que não promete, mas revela. Nessa escuta, a vida deixa de exigir perfeição e passa a exigir presença. O caminho não precisa ser claro, só verdadeiro. As respostas não precisam vir todas agora, mas o silêncio entre elas também é resposta. Esse é o solo do desapego mais profundo. Quando você solta não porque desistiu, mas porque confia, porque entende que o que é realmente seu, o que ressoa com a alma, encontrará você novamente. E aquilo que era apenas projeção, ilusão ou compensação, precisa partir, porque você já não quer preencher vazios, quer viver inteiramente. Viver por inteiro implica tocar tudo o que o ego evitaria: contradição, medo, dúvida, imperfeição.
Jung não acreditava em felicidade superficial baseada em positividade constante. Ele sabia que a inteireza só nasce do confronto com os próprios abismos. Por isso, o desapego não é apenas libertação, é purificação. Não da imagem que criamos de nós mesmos, mas da ilusão de que ser inteiro é ser sempre sereno. Não é ser inteiro, é ser real. É ter espaço interno para todas as estações. O verão da expansão, o inverno do recolhimento. É abraçar a oscilação como movimento natural da alma. A alma é cíclica. Quem não respeita seus ciclos, adoece. Adoece de pressa, de controle, de excesso de função. Jung via a neurose muitas vezes como sintoma de algo negligenciado há muito tempo demais. Frequentemente, esse algo é simples. O desejo legítimo de parar, de respirar sem agenda. A desconexão com o self não acontece de uma vez. Se dá aos poucos, como uma corda que se afrouxa sem perceber. Primeiro deixamos de ouvir nossos impulsos mais íntimos. Depois, repetimos gestos automáticos. Passamos a viver para responder demandas, sustentar papéis, alimentar imagens. E quando vemos, já não sabemos o que sentimos. Apenas funcionamos.